O MultiChoice Group foi fundado na inovação, entretenimento de classe mundial e valores partilhados. A nossa viagem começou há mais de 30 anos com o lançamento de um canal televisivo e um sonho para tornar o extraordinário possível. I'm satisfied. Atualmente, mais de 19,5 milhões de lares em 50 países do nosso vibrante continente e mais além desfrutam do melhor videoentretenimento em múltiplas plataformas e serviços. E estas marcas dinâmicas tornaram-se nomes familiares. Graças à Herdeto, as nossas plataformas modernas são protegidas por tecnologia de encriptação inovadora e asseguram segurança multimédia e cibernética a numerosos clientes globalmente. Welcome to the big table. Os nossos clientes são a nossa prioridade e à medida que as suas vidas mudam e as suas necessidades evoluem, nós acompanhamos-los. Hoje podem desfrutar do melhor entretenimento a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Back for more, huh? Enquanto contador de histórias mais amado de África, continuamos a investir em histórias africanas. Somos apaixonados pelo crescimento da indústria cinematográfica e televisiva local, transformando-a numa potência económica no continente. We are passionate about creating a sustainable and inclusive video entertainment industry that not only create content that resonates with our customers, but also create jobs. I don't know any other company that can boast of making as much a contribution as MultiChoice has. Action! Certificamos-nos de que os clientes são os primeiros da fila para experimentar a maior ação desportiva através da Supersport, a casa do desporto. O maior financiador de desporto do continente, a Supersport também desempenha um papel significativo no desenvolvimento de carreiras e negócios no desporto. I'm able to stand here today and actually realize my vision. A nossa paixão pelo continente africano é inabalável, assim como o nosso empenho em iniciativas transformadoras. The students who graduate today will be the leaders of the industry to follow. Através destas, criamos oportunidades no entretenimento, TICs e desporto e utilizamos o poder da tecnologia para ajudar a proteger a nossa vida selvagem. A MultiChoice está enraizada nas comunidades que servimos e fomentamos o crescimento e oportunidades de emprego em todos os países em que operamos. The goal has always been the same, enriching lives. And that's defined us, that has stayed with us right through the years. Os nossos descodificadores são fabricados localmente, criando milhares de empregos. E o nosso esquema de ações sul-africano, de base ampla, o Tumanati, pagou milhares de milhões de rands em dividendos aos acionistas desde o início do esquema, fazendo uma diferença significativa para os nossos acionistas e para as vidas das suas famílias. Para conquistar os desafios da Covid-19, continuaremos a trabalhar em conjunto com os governos, a nossa indústria e os nossos clientes para mitigar o impacto nestes tempos extraordinários. A MultiChoice faz parte de África há várias décadas e continuamos empenhados em tornar o extraordinário possível, a mudança de vidas e partilhando o nosso sucesso. MultiChoice, enriquecendo vidas. Magnífico, aqui os nossos parceiros, então sejam bem-vindos de volta. Espero que estes 5 minutinhos tenha dado por uma aguinha, um café virtual, para quem está de forma virtual, não podemos estar presencialmente, mas pronto, espero que tenham também conseguido assimilar um pouco mais e pensar um bocadinho nas palavras que nos foram deixadas aqui pela nossa primeira oradora, que foi a Mónica Macamo. Então estamos de volta e depois deste intervalo vamos discutir o tema gestão de felicidade. Como manter as pessoas felizes? Eu peço desculpa, só um segundo, porque este tema também é, de facto, super interessante. Eu só quero alinhar aqui uma coisita. Sim, como manter as pessoas felizes e com propósito dentro das empresas. Extremamente importante, não é? E para este painel
Temos então a Indira Leite, que é diretora de pessoas no grupo Enacol. Temos também connosco a Cristina Nogueira da Fonseca, que é psicóloga e fundadora da Happy Town. Ainda a Estefânia Souza, que é Head of Corporate Affairs na MultiChoice Angola, e também a Joana Pena Ferreira, que é coach, professora universitária e cofundadora da For the Change. Joana, eu passo-lhe a palavra, eu sei que vamos ter aqui muito que conversar e com certeza trazer aqui notas que guardaremos connosco nesta troca de experiências e de conhecimentos. Bem-vindas a todas. Ora, muito obrigada, Ângela, aqui pela apresentação e pelo convite. Realmente é muito bom estar a fazer parte aqui da lusofonia nesta cimeira que fala sobre temas tão importantes como a felicidade e o propósito das organizações, que é o que nós vamos estar aqui a falar hoje, aqui com as nossas três oradoras. Eu vou estar a facilitar aqui o evento e, antes de mais, vou apresentá-las, não é? O que é que fazem, ou assim um pouco de forma geral. Aqui, por exemplo, a Estefânia Souza, que trabalha na MultiChoice, já foi aqui apresentada também por ti, mas é licenciada em Comunicação Social e Cultural, possui experiência profissional nos setores público e privado em Angola, em áreas como a indústria de bebidas, da pesquisa, da educação e telecomunicações, sempre com foco na comunicação interna e externa. Atualmente é então diretora de assuntos corporativos na MultiChoice de Angola, onde tem o prazer de coordenar, entre outras áreas, as iniciativas ligadas ao desenvolvimento da indústria criativa angolana. Bem-vinda, Estefânia, mais uma vez. A Indira Leite, da Enacol, é licenciada em Psicologia Clínica e da Saúde e pós-graduada em Gestão de Empresas. Tem 13 anos de experiência em Gestão de Recursos Humanos e atualmente atua como gestora de pessoas no grupo Enacol. Atua também como consultora de transformação do capital humano, desenvolvimento pessoal e é formadora. Em horário pós-laboral, é mãe de 2 meninos, é praticante de yoga e meditação, amante de plantas, frequentadora assídua de praia, devoradora de livros de autoajuda e motivacionais e, quando tem tempo, navega pelo Netflix e devora alguns episódios da série Suits. Cristina Nogueira da Fonseca, também já aqui apresentada, é fundadora da Happy Town Portugal, a única consultora portuguesa dedicada à felicidade do ponto de vista sistémico, não é? Coordenadora da primeira oferta pós-graduada em Portugal dedicada à felicidade corporativa, o MBA Corporate Happiness no Isla Gaia. Coordenadora executiva da pós-graduação de Employee Experience Management na Universidade Lusófona e da pós-graduação Gestão de Felicidade e Talento na Coimbra Business School. É uma mulher de paixões, tendo como valores orientadores a liberdade, a autonomia e o significado. Sportinguista ferrenha, enóloga ou provadora nos tempos livres. Bem-vindas às três, mais uma vez. Muito obrigada aqui. Tenho um prazer enorme de estar aqui, especialmente neste tema que tanto me apaixona e me diz tanto a mim também. Eu começava aqui pela Cristina, que foi a última a ser apresentada, mas nem por isso fica para último nestes temas, porque realmente é importante perceber, Cristina, porque é que existe agora este boom atual de falar da felicidade e propósito nas organizações, e o que é isto, não é? O que é uma coisa, o que é outra, e qual é que é o impacto das mesmas nas organizações. Portanto, o que é que consideras que é importante neste sentido? Bem, antes de mais, obrigada, Joana, obrigada também à organização, grata à organização pelo convite e grata também a estas três mulheres fantásticas com que eu vou ter o privilégio de fazer este painel e que já tive a oportunidade, assim, muito rapidamente de conhecer e, portanto, muita gratidão por termos a oportunidade de partilharmos esta experiência juntas. Ora bem, respondendo à tua pergunta, tendencialmente nós só nos levantamos do sofá para irmos buscar alguma coisa que nos faz falta, correto? E com a felicidade é um bocadinho igual. Este boom tem tido aqui imensos fatores. Aliás, ele foi muito exponenciado com a experiência que nós todos vivemos na altura do confinamento, mas talvez dos fatores mais explicativos esteja aqui relacionado com um consumo imenso de antidepressivos e ansiolíticos. É o maior consumo, aliás, neste momento, no calendário da humanidade. Nós temos indicadores também sobre a própria taxa. Eu sei que isto começa muito deprimente, não é muito infeliz, mas tem de ser. Nós temos indicadores, de facto, sobre a taxa de suicídio que também por si são muito alarmantes. Temos aqui o stress e o burnout que começam a configurar no próprio estatuto de epidemia silenciosa no contexto de trabalho e na nossa vida, porque nós somos um todo, não é? Nós somos uma entidade em todas as nossas dimensões. Portanto, é por sabermos e por ser, se calhar, cada vez mais difícil encontrar esta felicidade e por sabermos que os dias podem ser duros e desafiantes,
que cada vez mais nós começamos a importar este conceito da felicidade, que se vocês pensarem bem, até há alguns tempos eram única e exclusivamente do domínio privado do indivíduo. Aliás, ainda há hoje muitos gestores que defendem que a felicidade é uma coisa do indivíduo e, portanto, não tem que ser levado para as organizações, mas começamos a levá-lo exatamente para as empresas. E hoje, os custos do foco na felicidade e no bem-estar dos colaboradores são, neste momento, algo que as empresas não se podem dar ao luxo de não ter. As empresas não se podem dar ao luxo de não fazer este investimento. E claro que isto não se trata de fazermos pessoas felizes, nem se trata de tornarmos menos infelizes os que já estão infelizes, trata-se sim de criarmos condições para que as pessoas possam se sentir felizes quando estão dentro da organização. Reforço, se calhar aqui só para o pontapé de claro, colegas, que já não se trata de o que é que as empresas ganham quando investem na felicidade e no bem-estar dos colaboradores. Trata-se sim do que é que elas perdem e do que é que elas vão perder se não o fizerem e se não escolherem um caminho que as leva a uma cultura e a um clima mais securizante e mais respeitador. Sim, obrigada, Cristina. Sem dúvida, tocaste aqui, deste aqui o pontapé de saída aqui para a nossa próxima convidada, porque falaste na dinâmica entre o indivíduo e a responsabilidade individual de cada um nas organizações, mas também a responsabilidade das organizações enquanto contexto potenciador da felicidade e desse propósito, não é? E nesse sentido, eu gostaria de perguntar aqui à Indira, dentro da Enacol, de onde é que surgiu esta importância de sensibilizar para a felicidade, não é? A importância da felicidade e do bem-estar, e como é que comunicaram isto internamente, não é? Como é que isto passa a ser algo dentro da Enacol? Olá, bom dia, obrigada Joana, obrigada pela questão, mas antes de mais também gostaria de agradecer ao convite da Cimeira, enaltecer esta iniciativa. Já vamos na 3ª edição, eu acompanhei todas as outras e sem dúvida são momentos de partilha, aulas magnas, o que de facto quem está nesta área precisamos cada vez mais partilhar experiências que agregam valor às empresas onde nós atuamos. E antes de mais também é um grande prazer estar convosco aqui, como a Cristina disse bem, 3 mulheres neste caso comigo fora, que nós implementamos uma sinergia muito interessante e que agregou de facto o nosso estar aqui. Respondendo à tua questão, é assim, para fazer aqui um pequeno enquadramento, antes de mais, Joana, para as pessoas perceberem um bocadinho a Enacol, porque nós nunca tínhamos participado antes da Cimeira, fora de quem está em Cabo Verde, que é o país anfitrião desta Cimeira, a Enacol é uma empresa nacional de combustíveis. E Cabo Verde, como todos devem saber, é um país insular, ou seja, implementar o que quer que seja numa empresa nacional e comunicá-la a nível transversal da primeira à 10ª ilha, neste caso a 9ª, não é fácil, acarreta desafios que temos que estar mesmo engajados no processo de conseguir os resultados que almejamos. É assim, esta importância nasceu pelo simples facto de que o bem-estar passou a ser um indicador que define os nossos resultados, a nossa relação com as nossas pessoas e a nossa imagem como marca. Isto porque a Enacol é uma empresa nacional, como já disse, mas antigamente, no início, era estatal. Foi criada pelo governo há 43 anos, o que quer dizer que, como todas as empresas públicas naquela altura, o foco era na rentabilidade do negócio. Nós, inicialmente, fomos criados para garantir o abastecimento de energia no país. E esse esforço de garantir o bem-estar das pessoas vem já muito antes da Covid, porque passamos por um processo de transformação e transição da forma de ser e de forma de estar bastante, posso dizer, longo e num ritmo um bocadinho lento, porque nós só fomos privatizados em 96 e a partir da privatização já contávamos com um segundo player no mercado, o que fez com que passássemos da rentabilidade do negócio para atenção ao cliente, ou seja, as prioridades ainda não eram muitas, as pessoas, o foco nas pessoas e na satisfação das pessoas. Foi um desafio que nós abraçamos recentemente, eu estou na Enacol há 6 anos, e foi os projetos nos quais eu dei prioridade logo quando eu entrei. Porque da avaliação do clima que constatamos na Enacol, a transição do público para o privado, todos nós temos uma noção de como é que é, principalmente naquele tempo muito remoto. Então, nós demos prioridade a essencialmente 2 áreas,
que acarretavam aqui desenvolver a questão da felicidade na altura. Não era bem isso, mas era o bem-estar dessas pessoas. Primeiro era o clima e a cultura organizacional, porque era regida assim por uma cultura rígida, uma burocracia, um ambiente um bocado mais pesado e muito formal, como era na altura, e tentamos fazer essa transição gradual, passando para uma Enacol onde a comunicação flui de forma mais leve, abrindo a comunicação, os canais entre as chefias e os colaboradores, de forma que fosse necessário ouvir o que eles precisavam para ter mais motivação dentro do local de trabalho. Foi necessário criar uma consciência e discutir esses assuntos importantes, como jornadas de trabalho exaustivas, a tal produtividade tóxica, relacionamentos interpessoal e a comunicação acima de tudo. Hoje em dia, os nossos líderes e os nossos colaboradores já percebem que um ambiente positivo, um ambiente de trabalho saudável depende de ambas as partes, tanto da empresa, que deve promover as condições para tal, e das próprias pessoas que lá estão, para trocar e criar aquela sinergia. E outra segunda área que nós atuamos para promover esse bem-estar é a segurança. Nós na Enacol aspiramos ser a empresa mais segura do mundo, porque estamos muito alinhados à cultura e às políticas da Galp, que é a nossa acionista maioritária e que faz a gestão efetiva dos procedimentos e dos processos neste momento na Enacol. E somos 4 empresas. Temos a Enacol, temos a Enamar, a Enacol Gest e a Sodigás, e tentamos alinhar entre todas essas empresas do grupo o que seria o sentimento de estarem integrados e terem segurança, tanto física, mental e social. São as estratégias que nós temos neste momento, onde para nós a segurança é um pilar da nossa gestão e tentamos garantir que as pessoas estão seguras e motivadas para darem o seu melhor. Dos vários estudos que nós acompanhamos, sabemos que quando as pessoas estão felizes, têm menos propensão de acidentes laborais, têm menos propensão de desenvolver doenças ocupacionais e têm maior probabilidade de envolverem-se com a empresa, de serem mais produtivos e de vestirem camisola. Então, nós implementamos, Joana, respondendo à tua pergunta, um plano de qualidade de vida no trabalho há cerca de 2 anos, agora já com um ritmo mais acelerado, onde nós tentamos e promovemos comunicações e iniciativas que impactam a saúde das pessoas, o bem-estar desses colaboradores, assinalando datas comemorativas, sensibilizando e consciencializando as pessoas pelo autocuidado, promovendo benefícios corporativos que faz com que as pessoas se sintam envolvidas, motivadas, engajadas. Ok. Parece-me bastante completo e bastante claro aqui, Indira. Acho que de início ficou também claro que não é fácil, não é um processo fácil, não é? Existe sempre alguma resistência à mudança e começaram efetivamente por este processo de transição, não é? Do negócio, como tu própria disseste aqui, para uma lógica de foco no cliente, que é cliente interno e cliente externo, acredito, não é? Porque cliente interno acaba por devolver ao cliente externo e esta transição implica uma mudança de mindset. E aqui entra, se calhar agora perguntava aqui à Estefânia também, a noção do equilíbrio emocional que é necessário para que isto aconteça, não é só do próprio indivíduo, mas do todo a organização. Como é que trabalham este equilíbrio emocional de forma a que as pessoas também demonstrem produtividade e que efetivamente trabalhem de uma forma eficaz? Como é que vocês alimentam este equilíbrio na vossa empresa, na MultiChoice? Em primeiro lugar, Joana, eu queria começar por pegar no que a Cristina e no que a Indira mencionaram, do ponto de vista das empresas, a questão como é que eu posso medir esse impacto é sempre o que se coloca, sobretudo para pessoas que vêm das áreas de gestão, falar na felicidade parece uma coisa muito esotérica. Só para terem uma ideia, um estudo da Harvard Business Review, que foi um estudo que foi acompanhando 10 anos, empresas de diversos setores, e a conclusão a que se chegou foi que empresas mais felizes têm colaboradores que vendem 37% mais, a produtividade aumenta em cerca de 31%, a eficiência, como é que nós fazemos as tarefas, não procrastinamos tanto, aumenta em 85%, e a inovação, que é cada vez mais uma parte importante das empresas, aumenta em 300%. Nós, enquanto empresa, Angola já tinha programas de wellness e de retenção de colaboradores.
mas efetivamente a Covid, como quase todas as empresas, reforçou a urgência de nós termos programas mais intencionais, melhor pensados. Nós temos uma parceria com uma empresa internacional que é a ICAS, é uma empresa especializada em serviços preventivos de saúde e de bem-estar, e nós fazemos palestras, seminários que vão desde a obesidade, como emagrecer em casal, portanto, para trazer aquilo que são os nossos problemas enquanto pessoas para dentro da empresa, educação financeira para crianças, o sono, por exemplo, que é algo que nós temos tendência a minimizar, mas que afeta muito a nossa produtividade, e durante a Covid a ICAS foi essencial, nós fizemos alguns seminários sobre perda e luto, portanto, de familiares, de pessoas que perderam colegas na empresa, e foi muito importante conseguirmos superar algum do stress e ansiedade que vivíamos nesse momento. Depois, outras ferramentas internas que nós temos o Workplace, que é uma espécie é um Facebook interno da empresa, que nos permite comunicar de uma forma muito mais dinâmica, muito mais informal, promover campanhas e medir em tempo real o impacto que está a ter nas pessoas. Temos o Encontro com o DG, que é um evento informal, que fazemos mensalmente, para falar sobre os desafios que passaram e o que é que vem para a frente. No fundo, é uma forma pública de dar uma palmadinha nas costas ou fazer pressão de uma forma mais benéfica, e temos uma plataforma que foi fruto de feedback que nós recebemos da empresa, que é o ICIO, o Think Tank, que é uma plataforma de reconhecimento de pares, pode ser de par para par ou para superiores hierárquicos ou não, e que tem como objetivo, no fundo, reconhecer, às vezes pode ser, existem várias categorias de reconhecimento, mas o principal é, às vezes eu estava-me a sentir mal e houve um colega que prestou atenção e ajudou-me a sentir melhor, e nós damos um high five a essa pessoa por nos fazer sentir bem. E resumidamente são estas as ferramentas. Ok, obrigada Estefânia. Acho que também tivemos aqui vários exemplos já muito práticos, tanto da Indira como da Estefânia aqui de iniciativas internas. Cristina, em termos de tendências atuais a nível global, não é? O que é que as pessoas estão à procura? O que é que as pessoas precisam para se sentirem felizes dentro das organizações? Não é? Que isto tem que haver uma coerência, o que é que nós achamos e o que é que efetivamente as pessoas acham. Olha, antes de mais, eu vou querer saber tudo sobre esse programa de perder peso em casal. Talvez vai ser algo que eu acho muito importante. Vamos por aí. Bem, então, vamos lá. Primeiro, as pessoas continuam a querer o que sempre quiseram, não é? Nós não inventámos a roda, nem aqui a ciência da felicidade e do bem-estar é rocket science, não é preciso ir para a NASA para nós percebermos que as pessoas continuam a querer ser respeitadas, continuam a querer ter espaço para crescer, ter espaço para aprender, querem cada vez mais ter autonomia e opção de escolha para ajustar a sua experiência, querem ter segurança psicológica para poder falar e para poderem fazer, para poderem errar, e nós ouvimos cada vez mais nesta cultura de permitir o erro como um processo de aprendizagem e de vulnerabilidade e de respeito. O que mudou significativamente é que as pessoas não querem só ser parte de um todo. E apesar de biologicamente sempre ter sido importante para a humanidade pertencer a um grupo e pertencer a um todo, as pessoas hoje querem saber que parte do todo é que são. Ou seja, querem saber e sentir onde é que de facto impactam verdadeiramente. E estão cada vez menos disponíveis para serem instrumentalizadas. Portanto, isso mudou verdadeiramente dentro das empresas. Quando nós pensamos no trabalho, o trabalho acaba por ser a atividade mais egoísta e mais ciumenta que nós temos, não é? Se vocês repararem, o trabalho fica-nos com cerca de 8 a 9 horas das nossas melhores horas do dia, aquelas em que nós ainda estamos em condições de fazermos coisas significativas por nós, pelos nossos, pelo mundo, e mais do que nunca as pessoas querem que essas horas sejam equilibradas com boas relações e bons resultados. Desapareceu completamente este conceito de que o trabalho é suposto ser duro, é suposto ser penoso, e ao desaparecer mudaram as pessoas, mas as estruturas e os procedimentos não mudaram. Quando tu me perguntas, num ponto de vista assim prático, não é? Eu acho que as pessoas querem chegar ao final do dia e sentir que foi um dia bom, mas também querem chegar ao fim do dia, também querem sentir que ainda lhes resta energia, que a experiência de trabalho não é por si drenante, não é absorvente, não nos devora todos aqueles bichinhos que nos fazem querer
mover, não é? Querem sentir cada vez mais o trabalho como fonte de entusiasmo e de vitalidade. E é também por isso que, de forma muito inteligente, se começam a trabalhar estes temas da felicidade e do bem-estar, correlacionados com os temas da saúde mental, da saúde física, do desporto. Portanto, é esta abordagem muito sistémica do indivíduo, esta análise do indivíduo, que precisa de estar bem em todas as suas dimensões para poder ser mais capaz e para poder sentir esta vitalidade e este sucesso, independentemente dos contextos em que está envolvido. E espero ter respeitado religiosamente os 5 minutos. Religiosamente, nem esperava outra coisa. Obrigada, Cristina. Tocaste aqui também num ponto interessante. Portanto, as pessoas mudaram, as suas perspectivas de felicidade e de propósito também acompanham essa mudança. Portanto, no fundo, nós também estamos a falar sempre de processos de mudança, sendo que há processos e há pessoas que depois personificam essas mesmas mudanças, essa transição. Neste sentido, Indira, será que nos pode dar aqui também um exemplo dentro da Enacol sentiram esta necessidade de mudança, o que é que fizeram, o que é que implementaram e como é que mediram, sobretudo, que há pouco a Estefânia também começou a introduzir aqui o tema da mensurabilidade, porque até em termos qualitativos e comportamentais, não é, destas dinâmicas, tem que haver impacto mensurável para aportar valor ao negócio, portanto, e tudo isto é passível de ser medido. Como é que dentro aqui da Enacol materializaram tudo isto? Ok. Bem, neste aspecto, Joana, o processo de mudança na Enacol não para. É uma coisa que nós não conseguimos sentar na nossa cadeirinha e relaxar. É contínuo. O mercado petrolífero tem estado em mudança, a transição energética, e por isso nós estamos em constante transição também. O que é que aconteceu? A Enacol, nos últimos, diria eu, 2 anos, nós estamos a passar também por um processo de mudança interno. Isto porque estamos a adequar os processos, estamos a redefinir princípios e valores de trabalho, e nesse âmbito nós reestruturamos as equipas internas. Demos uma nova cara às equipas e com isso nós avaliamos. Nós gostamos muito de comunicar como é que nós estamos e o que é que queremos esperar das pessoas, mas há poucas empresas que ainda tiram um tempo, reservam um espaço para perceber o que é que as pessoas esperam da empresa. E nós estamos a ver cada vez mais que nos estudos e nos artigos que temos estado a ler, as pessoas já se despertaram para o processo de o que é que eu quero desta empresa, o que é que eu espero desta empresa. Já não é só a empresa a dar, as pessoas também já querem perceber o que podem dar também para a empresa. Ou seja, já tem sido uma troca, uma sinergia mais interessante entre as organizações. Com isso, nós implementamos um estudo de clima laboral o ano passado para ver como é que as mudanças que nós temos estado a fazer de forma contínua têm estado a impactar nas nossas pessoas. E tiramos de lá dois indicadores que mereceram a nossa atenção. A primeira é aquela que mexe no bolso das pessoas, é a questão das carreiras, que as pessoas de tanta mobilidade e de tanta mudança acabaram por se perder, afinal, onde é que eu estou, quem eu sou, o que é que eu vou fazer. E nós definimos, ok, vamos parar, vamos pensar e vamos reestruturar. Alinhamos os novos princípios da empresa, com esses nossos princípios criamos valores e competências para avaliar o desempenho das pessoas alinhadas àquilo que nós queremos e comunicamos, estamos no processo de comunicação do que é que nós esperamos das pessoas a partir de agora, a nível de resultados, para nós alcançarmos os objetivos que pretendemos, mas não queremos só objetivos, queremos agregar crescimento às pessoas, a partir de uma avaliação de desempenho, criar um plano de desenvolvimento pessoal às pessoas, para elas também sentirem que pertencem à empresa, não é? Porque muito se falta do reconhecimento, de valorização do nosso trabalho, e nós não podemos sentir reconhecidos se não recebemos o feedback da empresa de como é que nós estamos e como é que podemos melhorar. Então estamos neste processo ainda de implementação do novo plano de carreira e pronto. Nós vamos poder medir a satisfação só no próximo ano com o novo inquérito de clima, mas já podemos ver o sorriso na cara das pessoas à medida que vão sendo beneficiados pelas políticas que nós estamos a implementar neste sentido. E um segundo fator que nós estamos a trabalhar também e não pode deixar de ser nunca, é a comunicação.
E eu vou explicar porquê. Porque deste clima que nós fizemos, nós tentamos perceber que as pessoas sentem que a comunicação não chega a todas as pessoas da mesma forma, e nesse sentido, nós, quando digo nós, a direção de pessoas, assume uma posição de parceiros de negócio. Abrimos espaço para sugestões e dúvidas, para oportunidades de melhoria, porque nós acreditamos que uma empresa que preza pelo bem-estar do trabalho e das pessoas deve estar aberta a sugestões de melhoria. Portanto, nós, para criarmos um ambiente saudável e confortável, é importante desenvolver a base de comunicação dentro da empresa, e nós agendamos mensalmente reuniões com todos os gabinetes e equipas da Enacol. Estamos com as pessoas, ouvimos as pessoas, oportunidades de melhoria de gestão da empresa, às vezes questões que eu lembro muito recentemente, eu posso dar um exemplo. Nós temos o regime de trabalho em open space da equipa comercial, um pequeno detalhe que, olha, as nossas casas de banho, o teto não vai, a parede não vai até o teto, nós não temos assim muita privacidade, homens e mulheres, e ok, fizemos uma obra, fechamos a casa. E são pequenas coisinhas que, ouvindo as pessoas, melhorando condições de trabalho, a estrutura e o ambiente, no final do dia, do mês e do ano, vamos ter pessoas mais felizes. Então, a nossa equipa, a nível nacional, temos estado a reunir mensalmente com cada equipa, ouvindo as pessoas, as oportunidades de melhoria, implementando as mesmas na prática. E temos estado a observar que, de facto, as pessoas têm estado... Agora, a parte de medir só vai ser possível no estudo de clima do próximo ano. Muito bem. Muito obrigada aqui à Indira, que tocou também aqui alguns pontos de trabalho da Employee Experience, não é? A experiência do colaborador e os vários pontos que a compõem, que tem que estar alinhada, sem dúvida alguma, também com a marca do empregador, não é? A vertente do Employee Branding, do Recruitment Marketing, e aqui pergunta à Estefânia, em que medida é que estes dois polos se alinham quando estamos a falar numa perspectiva de percepção externa, não é? Quem não conhece a empresa, quem não conhece a MultiChoice e o que é que acha que se passa dentro da MultiChoice, como é que alinham com a experiência percebida dentro, ou seja, como é que existe coerência, como é que vocês trabalham esta coerência de fora para dentro, não é? Que haja aqui um match. Olhando para aquilo que nós comunicamos externamente ou quando estamos a considerar-nos enquanto empregador, a MultiChoice tem um Employment Brand Value Proposition, portanto uma proposta de valor de empregabilidade, que inclui todo o pacote de benefícios. Tentamos estar dentro do benchmark, ter bónus associados ao desempenho individual de cada colaborador. Esse PEC inclui também uma cultura de reconhecimento dos colaboradores. Eu falei há bocado no ICIO. O ICIO dá direito a nomeações, que depois, portanto, nós estamos inseridos em regiões, nós depois nomeamos o funcionário do mês de Angola, o funcionário do mês de Angola vai candidatar-se a funcionário do mês da região e depois da região vai para o grupo, portanto pode concorrer com a África do Sul, Gana, Quénia, Nigéria, que em termos de competitividade e de reconhecimento é enorme, e este ano por acaso tivemos um angolano entre os 3 finalistas. E depois uma política de diversidade e inclusão muito focada no respeito pelas diferenças, o género, as preferências sexuais. Temos um objetivo de chegar à equidade de género ao nível da empresa, e nós alinhamos isto em termos da Employee Experience com o MultiChoice Way, que é o nosso conjunto de comportamentos, a nossa bússola moral, que olha muito também para os nossos valores de empresa tecnológica e inovadora, e em que nós abrimos muito espaço para valores com grande foco na realização pessoal, na empatia, na vulnerabilidade, por exemplo, confiar e dar o benefício da dúvida, estar aberta a pedir ajuda, que às vezes as pessoas não interiorizam muito bem, ou a colaboração em equipas. E depois temos uma ferramenta específica para avaliar a Employee Experience, que é o Office Vibe. O Office Vibe é um inquérito semanal, cujos resultados depois servem de avaliação para todos os líderes de equipa, e analisa cerca de 10 questões, mas vou destacar, por exemplo, a relação com os colegas e com a liderança, se existe colaboração, se existe confiança, como é que funciona a comunicação, tenta perceber qual é que é o alinhamento entre os valores, a visão e a missão da empresa
e o colaborador, se ele se identifica, se ele se revê nesses valores, e depois como é que nós, enquanto empresa, lidamos com a ética e a responsabilidade social. Nós temos um programa de responsabilidade social que é a MTF, e tentar perceber se isso afeta. Medimos também a felicidade no trabalho, mas também o equilíbrio vida familiar e vida pessoal, ou seja, nós podemos estar felizes no trabalho, mas depois sentir que nós estamos a compensar em casa. E como isso é feito semanalmente, os líderes de equipa podem atuar, agir no espaço de 15 dias, pode-se pedir o feedback, eles podem fazer um inquérito personalizado para focar nas questões cujos resultados não foram tão bons, e também nos permite medir o grau de embaixador de marca que nós temos. E só para terminar, nós temos uma academia de formação, isto também é algo que é interno, mas que também afeta o nosso employer branding, que é a MultiChoice Academy. É uma academia, uma plataforma digital. Nós temos parcerias com a Harvard Business Publishing, temos a Udemy, a Vedo, são mais de 200 e tal mil cursos em em dezenas de línguas, mas que também focam muito na valorização e no reconhecimento das pessoas da empresa. Ok, Estefânia, aqui também um leque variado de ações e de vertentes estratégicas, não é? Também, no fundo, também estamos a falar aqui do que é que compõe estes dois polos estratégicos. Nós estamos mesmo no fim, portanto, eu diria aqui, num minutinho a cada uma última pergunta. Alguma dica que vocês queiram deixar relativamente a quem está a iniciar este processo de mudança, no fundo, na sua empresa? Isto pode ter por base a vossa experiência de falhas e a vossa vulnerabilidade aqui à partilha, para que todos possamos aprender, não é? Porque uma das grandes maneiras de mudar é efetivamente experimentar e falhar e errar e permitir-nos a aprender com isso mesmo. Alguma dica assim muito breve que vocês queiram dar então às pessoas que nos estão a ouvir? Começando aqui pela Cristina. Olha, eu vou ser muito rápida, porque eu sei que tu és ditadora do tempo. Eu vou ser assim muito rápida. Duas palavras, e aqui é a minha experiência. Coerência e agregamento. Eu iria por aqui. Coerência. Para todos os gestores de pessoas, a coerência é fundamental. Eu não posso promover uma cultura de bem-estar e de felicidade e depois a experiência que os meus colaboradores têm em nada a representa. Portanto, coerência é fundamental e muitas das vezes, internamente, as mudanças aborregam, não é? Exatamente por causa disso. Agregamento. Quando as medidas são para tornar melhor a vida das pessoas, nós temos de ouvir as pessoas. É importante que nos deixemos desta prepotência de achar que nós sabemos o que é que as pessoas querem e o que é melhor para as pessoas. Temos de as ouvir. E elas precisam, de facto, de ser ouvidas. Eu sei que é chato, porque as pessoas depois querem muita coisa, né? Mas chatice, a vida é mesmo assim. Mas do ponto de vista moral é o certo a fazer e do ponto de vista económico também é o esperto a fazer. O certo e o esperto. Obrigada, Cristina. Indira. Eu, pegando assim um bocado aquilo que já a Cristina já disse, eu sugeria nós começarmos a trabalhar mais a questão do propósito. Tem sido muito clichê, sim, tem sido, mas tem uma grande importância por detrás daquilo que as pessoas sentem, a importância, o pertencimento e uma justificação por estarem numa empresa e pelo trabalho que estão a executar, pela tarefa que estão a executar. Temos que começar a sensibilizar as pessoas pelo propósito no trabalho, porque nada mais conduz à realização. O propósito fora do trabalho leva à realização pessoal, o propósito dentro do trabalho leva à realização profissional. Profissionais realizados leva a pessoas a estarem mais felizes e a produzirem mais. Outra pequena questãozinha que eu gostaria de frisar era também o trabalho com as lideranças, porque nós temos aqui que distinguir e desmistificar liderança com chefia. Um líder nem sempre é um chefe, e um chefe nem sempre é um líder. Há que separar as águas e identificar as pessoas com potencial de liderar equipas, de motivar pessoas e trabalhar nestas pessoas, porque empresas muito hierarquizadas, com posições muito standardizadas, estão a quebrar um bocado aquilo o caminho por onde nós queremos seguir. São essas duas dicas. Muito bem. Portanto, aqui a lógica da personalização, não é, interna, e também de hierarquias mais flexíveis, de repensar funções de responsabilidades e este todo. Estefânia, aqui por último, mas não... Só para me diversificar, concordo plenamente com a Cristina e com a Indira. Eu acho que um aspecto que as empresas, e aqui ao nível da lusofonia, se calhar isso ainda é mais visível,
é a diferença geracional que nós estamos a sofrer. Aquilo que são os interesses e os propósitos dos millennials são completamente diferentes dos interesses e dos propósitos da geração Z. E se nós queremos comunicar com todos e dar a todos a mesma coisa, nós não vamos... Eu sei que vai ser ainda mais complicado, como a Mira mencionou, mas é essencial, porque a nova geração não se apega às mesmas coisas. O salário não é tão importante, a flexibilidade é muito mais valorizada do que para a nossa geração, e é muito importante, nos processos de mudança, as empresas considerarem este fator para comunicar. Sem dúvida. Mais uma vez aqui a lógica da personalização e uma medida não serve para todos. Portanto, olhar ao contexto atual, olhar à própria cultura da organização, olhar aos indivíduos dentro dessa mesma organização, e que contributos tão ricos. Muito obrigada a todas mais uma vez pela vossa presença. Foi mesmo um grande prazer para mim estar aqui hoje, e penso que damos por terminada aqui a nossa intervenção. E algumas das questões também foram sendo respondidas ao longo aqui do painel, mas como já estamos mesmo no fim também, não quero estar a abusar aqui do tempo, por isso dou por terminada. Muito obrigada. Muito obrigada, Joana. Bom dia, bom trabalho a todas. Muito obrigada, igualmente. Até já, até já. Muito obrigada a todas, muito obrigada, Joana, por estar à frente aqui deste painel, obrigada, Indira, obrigada, Cristina, Estefânia, trouxeram aqui notas importantíssimas e de extremo interesse para este nosso painel, o primeiro painel do dia, sobre gestão de felicidade, como manter as pessoas felizes e com propósito dentro das empresas. Muito obrigada a todas. E obrigada por respeitarem o tempo, de facto, excelente. Sei que era a vossa preocupação. Muito obrigada. Ora bem, nós de facto estamos a começar da melhor maneira esta terceira cimeira lusófona de liderança, e para não ficarmos aqui com muita informação acumulada, eu proponho aqui mais um intervalo, como já sabem, 5 minutinhos, para repensarmos aqui um bocadinho em tudo aquilo que ouvimos. Já é muita informação, já tem sido extremamente interessante, portanto, nós voltamos daqui a 5 minutos para o nosso segundo painel do dia. Portanto, até já e muito obrigada pela vossa presença e pela vossa participação até agora. Até já.